irmãos, queridos amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agora vem a palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a missionária Jaqueline, também ao nosso pastor Del, nosso pastor Valdeci. É um prazer rever os irmãos, os varões. Aí, Deus abençoe a todos. A nossa irmã missionária Miriam, com a comissão dela, não é isso mesmo? Também o nosso pastor Franklin. Eu até falei que eu estou devendo uma visita. Ainda bem que no grupo eu falei aos pastores, falei no grupo da minha muitas correrias. Eu tive um objetivo e corri atrás do objetivo e estou alcançando o objetivo. Amém. Amém? E correndo atrás desses objetivos me levou a me ocupar um pouco. Eu estava dizendo ao pastor Del e falei também ao pastor Valdeci que eu estou aqui esta noite, missionária Jaqueline, porque realmente me veio o espaço de estar aqui com vocês. Que para mim é uma honra estar aqui no Curado 1, nesta comunidade. Que Deus em Cristo abençoe toda esta comunidade. Que Deus em Cristo abençoe as autoridades que moram neste lugar. Que Deus em Cristo abençoe os comerciantes. Que Deus em Cristo abençoe as famílias desse lugar. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Meus irmãos, isto aqui é uma Bíblia. Amém. Olhando para este livro, a grosso modo, a gente vê apenas um livro. Mas este livro, que a gente vê apenas um, ele contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. São ao todo 66 livros. A palavra Bíblia é uma linguagem de origem grega, Bíblios, que significa livros. Convido aos que puderem se colocarem de pé e abrir no livro de número 44, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, já que o culto aqui é de característica evangelística. Eu peço aos irmãos, se puderem, mantenham-se em espírito de oração, porque estamos em uma praça pública, estamos em lugares abertos e a gente precisa estar conectado com o reino de Deus, irmãos. Precisamos estar ligados nos céus para atentar a palavra de Deus. Glória a Deus. Quem achou o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, digam amém. Amém. A maioria. Iremos ler apenas um versículo para nossa meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o versículo de número 28. A palavra de Deus diz assim: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Que todos aqui estamos. Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Tome vossos assentos. Glória a Deus. Meus irmãos, quem vai pregar sou eu, o pastor Isaquiel. Mas essa voz nem minha é,
é de Deus, foi Deus quem me deu. O fôlego também é dele, foi ele quem me deu. E a palavra também é de Deus. Então esteja atento a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus por esta palavra. Meus irmãos, a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que Paulo, ele tendo uma visão em Trode, foi pregar em Filipe. Lá ele converteu uma senhora chamada Lídia, e também converteu um carcereiro, e também converteu uma pitonisa, uma medium. A Bíblia diz que quando Paulo ele chegou neste lugar, ele juntamente com Silas, ele passando por uma rua todos os dias, havia uma jovem senhora que dizia: este homem é homem de Deus que prega a salvação. Este homem é homem de Deus que prega a salvação. Este homem é homem de Deus que prega a salvação. E isso todos os dias, repetidamente. E a Bíblia diz que isso incomodou muito o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Paulo, incomodado com isso, foi diretamente a essa jovem senhora que tinha um espírito de adivinho, que tinha um espírito de pitonisa, que tinha um espírito de medium, e disse para ela, mediante ao que estava nela, e disse: sai dela. E a Bíblia diz que logo ela ficou liberta. Mas a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 19, preste atenção quem quiser conferir. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentaram Paulo e Silas, que havia expulso um espírito de adivinho naquela jovem senhora, que enricava muito aqueles lucradores. Mas enquanto ela lucrava para aqueles senhores, ela sofria, porque ela era escrava do diabo. Ela era escrava de um espírito que todo dia o atormentava. E a Bíblia diz que por essa razão, aqueles homens perdendo lucro, perdendo dinheiro em cima daquela escrava, pediram para prender aqueles dois homens. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16 e o versículo de número 23: e havendo-lhes dado muito açoites, chicotadas, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Presta atenção a este detalhe: prendesse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou num cárcere interior. Preste também atenção a esta conotação: num cárcere interior. Além de prender com segurança, mandou colocar num cárcere interior, lá no último pavilhão do presídio, na parte de baixo. E a Bíblia diz no versículo 24: o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou num cárcere interior e lhe assegurou os pés com tronco. Preste atenção, que tão grande segurança foi para cima de dois homens crentes, Paulo em cima, Paulo e Silas. Mas por que houve essa tão grande segurança? Eu aqui vou fazer algumas conjecturas. A teologia diz que a gente pode conjecturar desde quando a gente não fira os princípios e os preceitos da Bíblia. E o que também eu vou dizer aqui vem de historiadores, como Flávio Josefo e Plínio. Houve uma conversa entre eles: por que tanta segurança em cima desse homem? Porque esses homens são crentes, esses homens servem um tal de Deus que abriu o mar vermelho. Olha, houve
Houve-se uma conversa que os mestres deles tocam no paralítico e o paralítico anda, toca no cego e o cego vê. Prende esses homens com segurança, vai que o Deus dele aparece por aí. Aleluia! Então prenderam aqueles homens, eles estavam chicoteados, e a Bíblia diz que eles presos, e quando foi por volta de meia-noite, no versículo de número 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, não te faças isto, não te faças tal coisa, não te mate, que todos nós aqui estamos. Glória. Vejam só, havia uma lei romana para que o carcereiro que assumisse a responsabilidade de guardar os presos, principalmente os carcereiros noturnos que trabalhavam à noite, se um preso fugisse, ele pagaria com a vida. Roma matava aquele carcereiro, e se fugissem quase todos presos, morria ele e morria a família dele. E é tão por isso que ele quis mesmo se matar. E a Bíblia diz que Paulo disse: não faça isso, não te faça tal coisa, todos nós estamos aqui. E quando ele viu que todos estavam lá, ele fez uma pergunta super inteligente a Paulo e perguntou: senhores, o que farei para que eu seja salvo? Paulo aproveitou a ocasião e disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu te garanto que se tu aceitares Jesus, Ele será teu protetor, Ele será teu protegido, Ele não vai deixar você morrer, nem você e nem a sua casa. O preso, o carcereiro, aliás, ele tinha certeza de quem era o Deus daquele crente. Mas veja só, irmãos, veja só, às vezes nós, algumas pessoas que talvez esteja escutando este aparelho de som na sua casa, talvez até passou pelo seu sentimento desejo de se matar. Nós estamos até no Setembro Amarelo, aquilo conhecido como mês de prevenção ao suicídio, porque tem pessoas que não se encontram mais saída e o seu estado emocional estão psicologicamente perturbado, e algumas pessoas não resistem e chegam até querer tirar sua própria vida. E por que isso acontece? Porque devido a algumas frustrações que encontra nessa vida. Por exemplo, esse carcereiro, por exemplo, ele quis tirar a sua vida porque ele viu que os presos já tinham ido embora. Mas, irmãos, frustrações também acontecem com todo mundo. Nós temos aqui ser forte mesmo, encarar a realidade e ir para cima da realidade. Aleluia! Crendo no Senhor Jesus Cristo e sendo salvo, eu e a minha casa, você e a sua casa. Veja bem, em Lucas, no capítulo de número 5 do livro de Lucas, preste atenção, no livro de Lucas, no capítulo de número 5,
a partir do versículo 1 em diante, a Bíblia diz que era de manhã, amanheceu o dia, e a Bíblia diz que Jesus chegou nas margens do mar e viu dois barquinhos, Pedro e André, que vinha de uma pescaria. Jesus, quando se aproximou, ele estava lavando a rede, mas Pedro estava frustrado, porque Pedro havia a noite toda tentando pescar e não conseguiu. Jesus viu as frustrações de Pedro, e Jesus pegou, disse para Pedro: eu quero pregar para essa multidão, porque havia uma multidão que seguia Jesus, e a Bíblia diz que Jesus precisou do barco de Pedro, e Pedro um pouco triste, frustrado, amuado, porque o estado emocional de Pedro era sanguíneo, o seu temperamento, e Pedro imediatamente pegou o barquinho, colocou um pouco na praia, na água, e Jesus subiu e começou a pregar. Enquanto isso, Pedro começou a lavar as suas redes, que a noite toda não havia pescado, não havia conseguido. Parece que eu estou vendo. Agora vem a conjectura. Plínio também fala isso, que Jailson, Plínio também fala isso no seu livro, que Pedro começou a murmurar logo de manhã: eu nem dormi a noite toda no alto mar, não consegui pescaria, não consegui pegar peixe, eu tenho uma peixaria, eu vivo de peixe, eu vivo da peixaria, e agora vem esse homem querendo ainda meu barquinho para pregar para esse povo, eu vou ceder. E ele está lá pregando, e ele está lá lavando, mas Jesus está falando com a multidão e de olho em Pedro. Pedro estava frustrado, não pescou a noite toda. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1 em diante, e conta essa história. A Bíblia diz que quando Jesus terminou o sermão, se dirigiu para Pedro e disse: Pedro, vai no alto mar e lança a rede. Pedro olhou para Jesus: mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mestre, presta atenção, eu sou pescador de peixe, entendo eu entendo de pescaria, mestre. Tu é carpinteiro, filho de carpinteiro, de pescaria entendo eu. Os cardumes só saem à noite. Pedro, tu és pescador, tu entende de pescaria, mas quem criou o mar e os peixes foram eu, Pedro. Vai, Pedro, porque tu é pescador, tu entende de pescaria, mas quem criou o mar e os peixes fui eu, e eu sei aonde estão os peixes, Pedro, eu sei aonde estão os peixes. Vai, Pedro. Aí Pedro disse: segundo a tua palavra eu vou. E a Bíblia diz que ele, chegando no alto mar, lançou a rede, de modo que pegou tanto peixe que a rede queria se romper. Aleluia! Que deram sinal para outros companheiros para vir ajudar a pescaria. Foram duas grandes redes de grandes peixes, irmãos. Pedro já não estava mais frustrado, Pedro estava alegre, Pedro estava contente, porque ele arrumou o alimento para a sua casa, ele arrumou alimento para negociar, para ganhar dinheiro, para gerar sua economia, para manter sua família. Pedro já estava alegre. E no mesmo capítulo no mesmo livro de Lucas, capítulo de número 5, a Bíblia diz que quando Pedro saiu na praia, correu em direção a Jesus Cristo, prostrou-se junto dele e disse: retira-te de mim, que eu sou um homem pecador. Glória! É Ele que quebra frustrações nesta noite, é Ele que alivia a tua dor nesta noite. A Bíblia diz também, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, a partir do versículo 1 em diante, que na época dos reis,
na época dos monarcas, a Bíblia diz que um rei chamado Ezequias, ele foi acometido de uma enfermidade. A Bíblia diz que ele foi acometido de uma enfermidade, mas historiadores dizem que na época dos monarcas era uma enfermidade que dava no pé, era a chaga do pé. Inclusive o rei Asa, o pai do rei Josafá, morreu exatamente dessa praga. E a Bíblia diz que o rei Ezequias estava prestes a morrer, moribundo, e mandou avisar a todos da sua localidade que ele estava prestes a morrer, e que avisasse a todos que falasse com o Deus de Israel, mas mandou avisar ao profeta Isaías. E o profeta Isaías foi avisado, e a Bíblia diz que o profeta Isaías, quando foi avisado, começou a orar pelo rei, para ver o que era que Deus iria dizer ao rei. Depois de 2 dias, 48 horas, o profeta é avisado por Deus da situação. E a Bíblia diz que o profeta foi ao palácio a se encontrar exatamente com o rei que estava moribundo, que estava acamado. E o profeta, quando se dirigiu ao rei, olhou para ele e disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meus irmãos, para quem está prestes a morrer, para quem está moribundo, pede para buscar um profeta, para ouvir uma palavra de Deus, e escuta exatamente uma palavra dessa. Mas por que, meu Senhor? Por que eu vou morrer? Quando o profeta chegou, ele disse como? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que está faltando é ordem. O que está faltando é ordem, Ezequias. Enquanto você não colocar a casa em ordem, você vai morrer. A casa está desgovernada, desordenada e desarrumada. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E o profeta saiu. E a Bíblia diz que esse monarca, esse rei chamado Ezequias, diz que ele virou a cabeça para o lado da parede e começou a chorar. E a Bíblia diz que ele, chorando, ele fez uma oração e ele disse assim: Senhor, lembra-te de que também eu andei nos teus caminhos. Lembra-te da bondade que eu fiz. Lembra-te da bondade que eu fiz ao teu povo. Lembra-te que eu te agradei. Eu andei no caminho dos meus pais. Eu te servi. Enquanto ele estava chorando e orando, o profeta Isaías estava ao meio do palácio, quando veio uma voz e disse: Isaías, volte e diga a Ezequias que eu ouvi, eu escutei a sua oração, e que eu vou curá-lo daquela enfermidade, e que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Vocês estão entendendo? O mesmo profeta que diz que vai morrer é o mesmo profeta que vai voltar e vai dizer que tem vida. Vai dizer que tem vida. O mesmo profeta que disse que vai morrer é o mesmo profeta que vai dizer que tem vida. Sabe por quê? Porque a palavra não é do profeta, a palavra é de Deus que envia o profeta. A palavra é de Deus que envia o profeta. Aleluia. O mar que não deu peixe de noite é o mesmo mar que vai dar peixe, e ainda mais de dia, e ainda mais de dia. Aleluia, aleluia,
Aí o carcereiro pegou a espada e disse: eu vou me matar, porque na lei de Roma, se fugir um preso, tem que se matar. Era lei. Ele assinou esse contrato. Se fugisse um preso em Roma, no presídio de Roma ele teria que se matar. E quando ele pegou a espada, aí Paulo gritou: epa! Ei! Não faça isso! Não tire a sua vida! Jesus está aqui! Estamos todos aqui! E Deus está mostrando você alcançando esse serviço de som, e Deus está me usando como trombeta de Deus para te dizer: não atente contra a sua vida. Jesus está aqui. Todos nós estamos aqui. Não tenha vergonha. Faça uma força e venha até aqui hoje se entregar para Jesus. Eu estou ouvindo vocês por trás da janela. Aleluia. Não atente contra a sua vida. Estamos todos aqui. O carcereiro disse: o que eu farei para que eu seja salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua família. Venha, ainda há oportunidade. Venha em nome de Jesus. Eu sei que esta palavra está batendo na tua consciência, na tua mente, no teu coração. Você está aí chorando. Eu sei, pastor, eu sei. Glória a Deus. Quando a irmã Jaqueline me fez o convite por volta de terça-feira, eu comecei a orar que palavra eu trazia aqui. E Deus assentou no meu coração esta palavra. E quando eu cheguei aqui, fiquei sabendo que o nome dessa praça era conhecida como Praça da Morte. Agora, sejam sinceros, inclusive os moradores dessa localidade, é um nome feio ou não é, irmão? É um nome feio ou não é? Se vier um turista aqui, já não quer vir mais, vai dizer: Deus me livre. Eu aconselho os moradores começar a dizer: chegaram os crentes aqui, e o nome dessa praça agora é Praça da Vida, 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 porque chegou a missão, as missões com Ele, com Jesus. O nome desta praça, eu serei conhecido como Praça da Vida, irmão. Vamos falar prosperidade para essa comunidade. Vamos falar saúde para essa comunidade. Vamos falar economia para essa comunidade. E vamos parar um pouquinho para a gente começar. Pessoa para musa. Que Deus abençoe. Cadê o responsável? Quem é que vai reforçar aqui fazendo convite? Levanta um pastor aí para me ajudar, para fazer um convite aqui. Aleluia, aleluia. Não se mate, não se mate, não tire sua vida. Ela é preciosa para o Senhor, ela é preciosa para o Senhor. Eu sei que você está aí, eu sei que você está ouvindo esse serviço de som. Não tire sua vida. Vejam só, vai ter gente que vai dar testemunho, viu? Veja só o que eu estou dizendo. Disse: meu Deus, que palavra foi aquela? Eu estava pensando nisso mesmo. Eu estava no meu estado emocional, psicologicamente perturbado.
lado. Eu quis tomar vários comprimidos. Eu quis fazer isso. Eu sei que o Espírito de Deus está nessa noite aqui. Espírito de revelação. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, graças a Deus. Jesus, quando revela, porque tem, irmão. Jesus, quando ele revela, ele manda falar porque realmente tem. Deu certo. Mas nesta noite, meu amigo, minha amiga,